Bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia de escola bíblica, onde Deus tem nos dado a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Então nós vamos continuar, no livro de Números. Nós vamos fechar o livro de Números hoje. E aí eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia, aqueles que têm a revista, pegar as suas revistas, que nós vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para esse nosso estudo de hoje. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Pai, por esse dia. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estudarmos a Tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Teu Espírito Santo tem a liberdade, Senhor, em nosso meio, Pai, para falar, para exortar, Deus, para trazer uma palavra de edificação, Paizinho, para as nossas vidas. Nós te entregamos a cada um, Deus, aonde esta palavra, Senhor, vai chegar. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, viemos durante todo esse período falando sobre a história do povo de Israel durante a travessia, do deserto, e nós chegamos até o momento em que o povo de Israel se aproxima então da terra prometida, e aí eles estão chegando próximo, e algumas cidades, próximo a Canaã, precisavam então ser conquistadas, E o exército de Israel vinha vencendo batalhas contra grandes reinos, contra reis muito poderosos, e é até o momento em que ele chega próximo à cidade de Moabe. Quando o rei dos Moabitas, ele então, visualiza o exército de Israel, ele fica amedrontado, fica preocupado, e ele tem uma ideia de como enfrentar aquele exército, porque ele sabia que aquele exército de Israel tinha a presença de um Deus. Então, ele, ao invés de lutar, com as suas armas carnais, instrumentos mesmo, ele então tem a ideia de chamar um profeta, e o nome desse profeta era Balaão, para que esse profeta amaldiçoasse então o povo de Israel. E aí Balaque, que era o rei dos Moabitas, manda então irem até Balaão e oferecer a Balaão riquezas, para que ele então fosse até os Moabitas e então profetizasse contra o povo de Israel. Então, lá no livro de Números, a partir do capítulo 22, nós vamos ter então um relato dessa história que nós estamos então aqui trabalhando hoje, Então, lá no versículo 5 diz assim: enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, eu rogo-te, e amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. E então os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram lá com Balaão. Então, nós vamos observar que foram feitas propostas, dizendo: olha, venha, abençoe, amaldiçoe, este povo, para que então eu consiga vencê-lo, Mas observou, foram levados valores para pagar por todo o processo que então Balaão iria fazer. Balaão, inicialmente, a gente pensa, que ele é um profeta bacana, mas a nossa revista aí chama Balaão o profeta vacilão. Por que que a revista faz essa referência, então, a Balaão? Essa referência é feita porque Balaão, então, ele vai para consultar a Deus. E aí, no momento em que ele consulta a Deus, Deus, então, diz para ele que ele não pode amaldiçoar o povo de Israel.
ele vem e dá a resposta para aqueles homens. Mas aqueles homens fazem uma oferta ainda maior. E aí, quando esses homens fazem essa oferta ainda maior, Balaão, que já havia recebido uma resposta de Deus, vai à noite de novo para poder falar com Deus. Porque agora a oferta era maior. Eu pergunto, você já viu isso acontecer? Já presenciou esses tipos de profetas, que na verdade nós sabemos que são falsos profetas, agindo dessa maneira com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a casa de Deus? E a gente vê que isso é muito real hoje nos nossos dias. Então, Balaão, ele era um profeta famoso, né, naquela época, tanto que foram buscar ele distante da cidade onde eles estavam. Mas ele era um profeta independente, era um profeta que não tinha relacionamento com Deus. E principalmente, Balaão era um profeta mercenário. Então nós vamos perceber que ele era mercenário porque a segunda vez em que ele recebe então uma oferta maior, ele volta para consultar Deus. E ele já tinha tido a resposta de Deus. Então nós vamos observar que então Deus fala para ele ir. E aí Deus queria ensinar algumas coisas também a Balaão, né? Então nós vamos observar que lá no versículo 20 diz: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. E aí Balaão, então, ele dá essa resposta e diz que vai, mas vai falar somente o que o Senhor disser. O que Balaão queria? Balaão queria receber as honras e as riquezas que então havia sido prometido para ele. Então ele ia para receber, mas também queria ficar de bem com Deus. Porque ele disse, eu só vou falar aquilo que Deus mandar. Mas Deus conhecia o propósito, a intenção do coração de Balaão. E aí depois vem aquele episódio, né, muito conhecido, no momento em que uma jumenta então fala com Balaão, né? E aí quem já assistiu o filme do Shrek vai lembrar do burro que fala o tempo todo, né? Então essa jumenta, ela vê a presença do anjo. E aí, por 3 vezes, ela vê a presença do anjo e ela desvia. E então, Balaão chega ao ponto de querer até mesmo matar aquela jumenta, né? E aí, Deus permite que ele chegue, né? Então, até Balaque. E aí, ele chega para Balaque e ele faz algo que hoje é muito comum se fazer. Ele diz para Balaque que é necessário que Balaque construa um altar e faça sacrifícios para que então o pedido de Balaque fosse atendido. E ele prega a mesma doutrina que muitas pessoas hoje também pregam, que é a doutrina de que faça um sacrifício e então Deus vai ouvir a tua oração, vai fazer aquilo que você quer. E nós precisamos entender que o nosso Deus não é um Deus de barganha. Ele não é o nosso servidor. Deus não tem a obrigação de nos dar nada. Porque aquilo que nós precisávamos, Ele já nos deu, que é a salvação através de Cristo Jesus. Mas hoje, muitos falsos profetas, como Balaão, acreditam que se você fizer sacrifícios, então você receberá. Dá a sua casa, dá o único dinheiro de passagem que você tem no bolso, né? Dá todos os seus bens, que Deus vai ouvir a sua oração. E nós vamos observar que Deus, Ele não muda com relação à posição que Ele tem diante das nossas vidas. Então, graças a Deus que Deus não muda, Deus não se corrompe, Deus não faz barganha. Então nós vamos observar, Balaão, então ele faz
3 vezes isso com Balaque, em 3 lugares diferentes. Ele tentou num lugar, aí não deu certo. Deus vai e diz que ele não pode amaldiçoar Israel. A segunda vez, a mesma coisa. Na terceira vez, a mesma coisa. Então nós vamos observar que Deus, ele é um Deus que ele tem, né, cumpre com a sua palavra. E aí nós vamos observar que todas as vezes que se levantava um altar e que a intenção era amaldiçoar o povo de Israel, então todas as vezes Balaão, ele acabava abençoando o povo de Israel no lugar de amaldiçoar. Não há como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, entenda isso para a sua vida. Na sua vida não vale feitiço, encantamento, nenhum tipo de magia, nada pode afetar a tua vida. Porque se você é um filho de Deus, se você é obediente ao Senhor, se você vive uma vida de santidade com o Senhor, pode ser quem quiser tentar te amaldiçoar, que essa maldição não chegará à tua vida, porque não há como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Então, nós vamos observando, né, que Deus, ele usa de todos os recursos que ele precisa e que ele quiser, né, para poder nos abençoar, né? Ele usa a jumenta, ele usa o profeta, até mesmo o profeta vacilão, né, como nós falamos aqui, e ele usa de todas as estratégias que ele necessita para nos abençoar. O encontro de Israel, né, com Balaão nos ensina algumas lições, né? Lá a nossa revista, ela fala a respeito bastante disso. Primeiro, o nosso inimigo, ele conhece o potencial de vitória que o povo de Deus ele tem. Então, para isso, ele vai elaborar projetos malignos, né, para nos deter, para nos destruir. Então, ele conhece as estratégias para tentar nos derrubar, né? A segunda coisa, sempre vai haver um profeta mercenário. Sempre vai haver alguém disposto a negociar os seus dons, os seus talentos para benefício próprio. Então nós precisamos estar atentos e observar se aquele profeta, ele realmente é um profeta de Deus ou se ele é um falso profeta. E a terceira parte que nós vamos citar não há como amaldiçoar aquele a quem Deus decidiu abençoar. Então nós vamos observar que não há como amaldiçoar. Não há como amaldiçoar aquele quem Deus abençoou, né? Então, lá no livro, né, de Números, capítulo 24, no versículo, depois, né, que então ele abençoa Israel pela terceira vez, no versículo 10 diz assim: então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e disse Balaque a amigos: porém agora já 3 vezes somente abençoaste a Israel. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que tu acumularia honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal? O que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que eu vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. E então Balaão faz uma profecia, né, que posteriormente acaba se cumprindo, que foi a estrela de Jacó. Mas antes, né, de ir embora, então Balaão, ele dá uma estratégia para Balaque tentar destruir então o povo de Israel, né? Então nós vamos observar que o inimigo, ele não cansa de tentar montar estratégias para nos destruir, para nos
para acabar com a gente mesmo, né? Então lá no capítulo 25, nós vamos ver que Israel, habitando ali próximo a Moabe, né, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estes convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dessas mulheres. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então nós vamos observar que a estratégia mudou, né? A estratégia agora era trazer a idolatria até o povo de Israel. De que maneira? Eles criaram uma festa e os homens, né, do povo de Israel, então, estiveram nessa festa e começaram a coabitar com as mulheres moabitas e começaram, então, a participar dessas festas pagãs e a adorar outros deuses, não o Deus de Israel. Então, nós vamos observar que o inimigo, ele não consegue deixar para lá a nossa vida. Na verdade, ele vai estar sempre montando estratégias para fazer com que a gente caia diante dessas adversidades, né? Então, o que nós podemos, então, aprender com essa lição? Primeiro, não podemos manipular a vontade de Deus, nem mesmo com sacrifícios. Não conseguimos manipular aquilo que Deus deseja será realizado, independente daquilo que nós possamos fazer. Segunda coisa, nenhum homem pode garantir resultados. Hoje nós vamos, venha, que você vai receber, que você vai ganhar, que você vai ser curado. Nenhum homem pode garantir resultados, porque a soberana vontade de Deus sempre vai prevalecer. Terceiro, a ganância nos púlpitos hoje é um problema grande e grave, né? Essa teologia da prosperidade, de que Deus é o nosso servidor, que a gente manda e que Deus obedece, não existe. Ela é mentirosa e é uma estratégia satânica para nos afastar da vontade de Deus, para nos afastar do verdadeiro evangelho de Cristo. Então, se você observar que é um falso profeta que usa de estratégias de ganância para conseguir coisas, se afasta desse tipo de orientação. Próximo, nós devemos orar em obediência. Então, nós oramos sim, nós clamamos sim, mas nós precisamos ter obediência e aceitar a vontade de Deus. E, por último, nós precisamos ter cuidado com as outras estratégias, as outras táticas do inimigo. Então, ele pode não conseguir na primeira, pode não conseguir na segunda, pode não conseguir na terceira, mas ele não vai desistir de tentar nos destruir. Então, fique ligado com todas as estratégias que o inimigo coloca na nossa frente. Nós estamos fechando o livro de Números e esse livro, ele começa, ele termina, com a chegada dos hebreus aos limites ali da terra de Canaã, da terra prometida, Essa longa e pesada caminhada pelo deserto estava perto de terminar, de ter o seu desfecho final. No entanto, havia alguns detalhes a serem observados e algumas providências a serem tomadas para que o povo pudesse, enfim, então, entrar na terra que emana leite e mel. A nossa caminhada cristã, ela é desafiadora, requer desertos muitas vezes, Perigos e temores nos cercam em alguns momentos e nós sentimos como se nós estivéssemos caminhando em círculos. Contudo, basta a gente olhar para trás e verificar, através dos obstáculos que nós superamos em todo o tempo, que a boa mão do Senhor esteve conosco, Foi Deus que nos auxiliou em toda a nossa trajetória. E se nós olharmos para frente e a gente vê pelo menos um pedacinho da terra prometida, e olhar isso com fé, olhando, sabendo que Deus está providenciando todas as coisas para a nossa vida,
Então, certamente, nós vamos respirar fundo e vamos glorificar ao nome do nosso Deus, né? Então, os desafios dessa jornada servem como sinalizadores de que a conquista irá valer a pena. Portanto, não desista. Se é bom, é difícil. Se é extraordinário, é impossível. Então, requer de cada um de nós, né, esforço para, então, alcançarmos a terra prometida. Nós vimos que havia uma promessa de que todos aqueles, né, que então saíram do Egito morreriam no deserto, por causa das suas transgressões, por causa das suas blasfêmias, né, por causa das suas murmurações. E que somente Josué e Caleb, com a futura geração, alcançaria a terra prometida. Então, o livro de Números, ele termina fazendo uma contagem, então, do povo de Israel. E nós vamos observar que a quantidade de pessoas que alcançaram a terra prometida foi menor do que aqueles que adentraram até o deserto. Então, que isso nos sirva de alerta, né? Porque para alcançarmos os projetos, os sonhos, os milagres, é necessário que nós tenhamos um coração obediente, fiel, confiante em Deus. Então, na próxima aula, né, nós vamos falar sobre Deuteronômio, a lição número 10, a terra vista, e aí nós vamos ver o povo de Israel, então, alcançando a terra prometida. Então, que essa lição fale com cada um de vocês nessa manhã, assim como falou ao meu coração, e que Deus nos abençoe, né, em toda a nossa trajetória aqui nessa terra. Nós vamos estar orando e encerrando, então, a nossa lição de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo Deus e poderoso é o teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra ministrada. Deus, que ela, Senhor, traga, Senhor, a nossa mente, abra os nossos olhos espirituais para que possamos entender, Senhor, como devemos viver, Senhor, segundo a tua palavra, para que a gente não venha, Senhor, ser enganado por falsos profetas, para que a gente, Senhor, em nome de Jesus, não venha cometer os mesmos erros, Senhor, que este povo cometeu durante toda essa trajetória no deserto. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês.